COBIT 5 Trainer, COBIT Certified Assessor, PMP, RMP e por aí vai. São diversas certificações e é presidente e membro fundador do capítulo de Brasília da ISACA. E temos também conosco Fabrício da Mota Alves, que é advogado especialista em direito digital, é sócio do escritório Garcia de Souza Advogados e coordenador da área de proteção de dados, tecnologia e inovação. É o representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, órgão que compõe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD. É Professional Data Protection Officer, certificado pelo European Center on Privacy and Cybersecurity da Universidade de Maastricht, na Holanda. Então, temos aqui 3 nomes de peso em proteção de dados e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a esses profissionais incríveis por terem aceitado o convite e nós vamos agora passar a palavra para a Ângela, que vai trazer um pouco da experiência dela, vai tratar sobre esse tema, né, de bases de dados públicas, né, e proteção de dados. Passaremos em seguida a palavra para o João Neto e, por fim, o Fabrício Mota. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer e, Ângela, a palavra está com você. Boa noite, gente. É um enorme prazer estar aqui falando com vocês. Até 30 dias atrás eu estava aí do lado da mesa de vocês. Servidora pública, até 30 dias atrás, mudei de carreira recentemente. E servidor público é quem realmente serve, né? A gente trabalha demais e eu tenho só que parabenizá-los por estarem aqui, buscando aperfeiçoamento para melhorar o serviço público. Mais do que isso, por estarem com as câmeras abertas, o que é um imenso prazer, porque falar sozinho, dando aula, ou conversando, ou participando de eventos, é algo que às vezes cansa, às vezes, né? E é muito legal ter essa interação, faz nos sentir um pouco mais próximos nesse momento tão difícil que a gente tem vivido aí de pandemia, né? Onde a gente anda tão afastado do convívio presencial com as pessoas. Agradecer a Daniela pelo convite, a professora Ana Carla, é um privilégio, não é uma satisfação realmente falar desse tema, falar sobre proteção de dados e a administração pública, o setor público, é algo muito caro para mim. É um prazer dividir com o João e com o Fabrício não gosta que eu fale isso, mas o Fabrício foi um mentor na minha vida de proteção de dados, e eu só tenho a agradecê-lo. Então, o Fabrício é uma pessoa pela qual eu tenho um carinho enorme, um respeito, e é uma honra enorme estar dividindo essa noite com ele. E assim como com a Daniela também, que é uma querida do meu coração, e que eu tenho o meu maior respeito como profissional e também como pessoa. Vocês estão muito bem servidos de professores e de pessoas, principalmente de pessoas, né? A gente tem que olhar muito para o lado da pessoa. O que eu venho falar aqui hoje à noite são inquietações, são preocupações em relação ao setor público, em relação à proteção de dados, muito mais indagações mesmo do que qualquer certeza. Nesse momento que a gente vive, especialmente nessa semana tão conturbada, nesses últimos dias tão conturbados para o setor público, onde a gente teve ataques de segurança da informação à nossa Casa da Cidadania, ao STJ, né? A gente não pode deixar de mencionar isso. A gente teve outros órgãos do judiciário atacados, a gente aparentemente teve outros órgãos do executivo também atacados. O que isso tem a ver com proteção de dados? Tudo, né? Sem segurança da informação, a gente não tem proteção de dados, não tem jeito. A proteção de dados é muito multidisciplinar, vocês já sabem disso, e assim, mas segurança da informação é a base, é o meio e é o fim. Sem segurança da informação, a gente não consegue construir um sistema eficaz de proteção de dados. Mas vamos deixar isso, né, para uma outra discussão, e eu acho, assim, que a gente tem temas muito importantes para se preocupar em relação à administração pública. Primeiro, por quê? Com certeza, não é à toa que no artigo 1º da lei está lá dizendo que ela se aplica ao setor público e também ao setor privado, né? Ao setor público tem um capítulo inteiro que poucas pessoas leem, salvo engano, a partir do artigo 23 da lei. Tem vários artigos falando especificamente da administração pública e de como ela deve se portar perante essa nova lei.
A gente não deve esquecer, né, que antes da própria Lei Geral de Proteção de Dados, ó, a administração pública tem alguns deveres, né, que podem ser exercidos pelos próprios cidadãos através de habeas data, enfim. Quando eu quero acessar meus dados, eu já tinha meios hábeis para ter conhecimento, para saber o que era feito com os meus dados, onde eles estavam, pelo menos em relação à administração pública. O que a administração pública não tinha e não tem é transparência. E aí a gente entra no que, para mim, é o principal requisito dessa lei. Transparência em como esses nossos dados transitam dentro da administração pública, dentro dos órgãos e também com a iniciativa privada, porque vocês todos aqui são servidores públicos, né? E todos sabem o quanto de compartilhamento de dados diariamente a gente tem com a iniciativa privada. Os dados, eles não ficam dentro da prefeitura ou dentro do Ministério Público exclusivamente. Não, a gente tem parcerias da iniciativa privada que precisam estar tratando desses dados. E essa minha introdução toda é para dizer, a lei se aplica a tudo isso. Só que a lei está muito aberta e muito ampla. E a gente tem vários problemas estruturais dentro da administração pública. E eu acho que até esse é um dos motivos pelo qual a Daniela me chamou aqui para estar conversando com vocês, porque eu nunca tive muitas papas na língua para falar o seguinte: a gente não precisa dar um passo atrás. A gente usa muito essa expressão em proteção de dados, né? Antes da gente implementar um programa de proteção de dados, a gente tem que dar um passo atrás. Na administração pública, a gente tem que correr uma maratona, 42 quilômetros para trás, para daí a gente começar. Porque vocês sabem muito bem que muitas vezes a gente não tem recursos, não é por má vontade, não é por falta de capacitação, mas a gente não tem recursos para ter uma infraestrutura que nos forneça, principalmente, segurança da informação, né? A gente sabe que muitos órgãos são afetados por questões de obsolescência, equipamentos, sistemas defasados, né? E sequer se fala em treinamento. Agora a gente tem começado alguns treinamentos em relação à segurança, se fala de agora, vocês podem ter certeza, nos próximos dias todo mundo vai ouvir falar de segurança da informação nos seus ambientes de trabalho, principalmente por esses ataques sofridos. Mas esses ataques não são de agora, e eu acho que a gente demorou um pouco, né? A gente demorou um pouco para ter essa reação. É fato, até hoje, que, por exemplo, dentro da administração pública, a gente tem máquinas rodando sistemas absolutamente desatualizados, como eu vou citar aqui no ambiente acadêmico, como o Windows XP. É comum isso, principalmente dentro do executivo. E para quem entende um pouquinho de tecnologia, assim, o Windows XP é algo que deixou de ter manutenção há muito tempo atrás. Não tem mais atualização, não deveria ser mais utilizado. Ah, mas a minha máquina é o Windows 7. Bem, o Windows 7 também já não tem mais atualizações. A gente já deveria ter migrado tudo isso, né? O que isso, não ter migrado, não ter essas atualizações, o que isso significa? Que por mais que a gente tenha boa vontade, por mais que a gente tente fazer inúmeras coisas, essas máquinas, esses equipamentos, eles são vulneráveis. E como todos eles estão em rede, eles podem ser atacados a qualquer momento, comprometendo a segurança da informação e agora também, muito possivelmente, a proteção de dados. Nem tudo que compromete a segurança da informação compromete os dados, mas grande parte do que compromete a segurança da informação compromete também a proteção de dados. Então, por que então, né, que o setor público precisa se preocupar sobremaneira com a LGPD? Primeiro, porque ele é o maior concentrador de dados que a gente tem. Todos os tipos de dados. Pensemos no DataSUS, pensemos na Receita Federal, pensemos em todos os empregados que o serviço público tem, os funcionários, os servidores, de toda sorte, né? Quanta gente trabalha no serviço público, a nível federal, municipal, estadual? Quantas pessoas estão vinculadas diretamente ao serviço público? E um terceiro fator de preocupação: o governo está migrando para um governo digital. A gente tem um uso cada vez maior e massivo de apps, de aplicativos, por onde a gente acessa todos os nossos dados. A gente consulta hoje, quem vai votar domingo? Ou quem vai justificar? Por onde que a gente vai fazer a justificativa? E-título. Quando você instala o e-título, você já parou para se perguntar quantas informações, quantas autorizações a gente precisa dar para o e-título funcionar? Quem utiliza o sistema da Caixa para receber salário?
ou do Banco do Brasil? Empresa pública, sociedade de economia mista, administração pública indireta. Quantas autorizações a gente precisa dar para esses aplicativos para que eles funcionem nos nossos smartphones ou dos nossos computadores? Às vezes até para a câmera ou para os seus contatos. Tinha um app, tinha um aplicativo, eu não lembro exatamente de qual órgão, que pedia que você autorizasse para que ele visualizasse todas as contas de usuário que você tinha na máquina. Isso é um estudo do Internet Lab, bem completo. Uma coisa, até um estudo que eu recomendo para quem tiver mais interesse em se aprofundar nos dados que são coletados pela administração pública, nesses aplicativos que tendem a transformar o governo, né, num governo mais digital e nos trazer facilidades, isso precisa ser olhado. Por que tantas autorizações? E aí a gente entra lá, onde a lei de proteção de dados toca nisso, né? O princípio da necessidade, o princípio da minimização dos dados coletados. A gente tem que olhar para o artigo 6º, desculpem, eu sou péssima com leis, com os artigos da lei, mas a gente precisa olhar para esses princípios e dizer, bem, aqui isso não está atendendo, né? E nós somos cidadãos, todos nós aqui. E os nossos dados são coletados também para esses fins. Então, a gente precisa... É nesse momento que o governo está migrando, está se falando numa migração para um 5G, onde a gente coleta mais e mais e mais dados. A gente está falando em cidades inteligentes, onde só existem cidades inteligentes e internet das coisas, porque a gente vai coletar mais dados. E como que o governo, né, como o setor público, eu uso o governo aqui como setor público, como o setor público está cuidando dos nossos dados? Essas são as minhas primeiras indagações. Aonde estão armazenados? O que são feitos deles, né? E aí a gente começa com essas indagações e a gente vai andando, né? Porque assim, mas como aplicar uma lei de proteção de dados no setor público? Tem diferença. Quando a gente encara o artigo 23 da lei, a gente olha e a gente vê que a lei, não é somente a Lei Geral de Proteção de Dados, não é somente a LGPD. A gente precisa olhar para o direito administrativo, que está inerente, né, à administração pública. A gente precisa olhar para o que diz o direito administrativo. A gente precisa olhar para o que diz a Lei de Acesso à Informação. E a gente precisa integrar tudo isso. E aí entra um fator complicador enorme, porque se no setor privado a gente fala de direito civil e onde as relações são mais maleáveis, aqui dentro do setor público não. A gente tem regras muito mais rígidas que por um lado, na Lei de Acesso à Informação, nos exigem que haja transparência, que a gente mostre até as remunerações, os subsídios dos nossos empregados, dos nossos servidores. Por outro lado, eu tenho um dever perante a Lei de Proteção de Dados, de proteger esses dados. E aí eu uso aquela frase famosa, né? Não é porque um dado está público que ele deixou de ser um dado pessoal. Então, a gente começa a entrar nesses conceitos que começam a envolver todo o direito. A gente não pode simplesmente olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela traz os seus próprios complicadores, né? Como, por exemplo, para a sociedade de economia mista e para empresas públicas, que elas vão ser tratadas de forma diferente, até por princípios de direito administrativo. Quando a gente olhar, né, para isso, vai falar assim, olha, quando você estiver agindo em regime concorrencial, quando você está agindo como mercado, você precisa se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados de um jeito. Quando você está agindo como administração pública, prestando um serviço público, você tem que se preocupar de outro. Como integrar tudo isso? Por isso, sim, de novo, a melhor coisa que tem é a formação, né? É a gente começar a investigar isso. E aqui entra um outro fator. A iniciativa privada se preocupou muito quando a lei estava sendo elaborada. E aqui, depois, o Fabrício, eu tenho certeza que vai falar sobre esse ponto, ele participou demais da elaboração da lei. O setor público meio que ignorou quando a lei estava sendo criada. Meio que deixou para lá, meio que se descuidou. E as coisas foram passando. Parece que não se esperava que essa lei existisse de verdade, em alguns momentos, né? E depois, quando a lei foi aprovada, foi sancionada, o setor público meio que se desesperou e saiu nomeando, né, atropelando, fazendo um monte de coisas que, de repente, começam a acontecer equívocos.
a gente não se preocupou em olhar para a infraestrutura, a gente não se preocupou em olhar para a segurança da informação, e aí está acontecendo o que está acontecendo essa semana, mas a gente se preocupou, bem, vamos começar a nomear nossos encarregados, e aí a gente vai dar uma aparência de que a gente está fazendo alguma coisa. E tudo bem, realmente está se fazendo alguma coisa. Mas, além disso, o que se está fazendo? Como a gente está preparando a administração pública para cuidar dos dados dos seus servidores, veja bem, e também da população em geral? Né? A gente sabe que existem empresas públicas que têm bases de dados gigantes com todas as nossas informações que, através de inferência, conseguem saber tudo, absolutamente tudo da nossa vida. Sim, é papel do governo ter esses dados, ele precisa disso. E aí a gente tem que olhar também para o lado bom de ter essas bases de dados. O governo precisa disso. Ele precisa disso para executar o seu papel como governo, para melhorar a nossa vida todos os dias. Mas qual o limite entre essa necessidade de dados para melhorar a nossa vida e a utilização desses dados para a construção de sistemas de vigilância tão fortes como a gente vê hoje, por exemplo, na China? Então, são esses assuntos que a gente vai ter que começar a discutir, né? O que é viável fazer diante de uma lei de proteção de dados que está aí e sim se aplica ao setor público, para sermos honestos com essa lei que a gente mesmo criou? Né? Afinal de contas, ela foi sancionada por um presidente, que é o chefe do executivo, e criada por legisladores, que também fazem parte da administração pública. A gente precisa fazer isso.